A gente já sabe que os biocombustíveis, fontes alternativas, estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Inclusive, Janaína, a gente está vendo aí uma inundação de carros elétricos, né? Com certeza. E com isso, o governo federal aqui do Brasil abriu os olhos para essa questão, né? E lançou um programa, o RenovaBio, que está aí bombando, já começou. Os produtores estão curiosos, né? O pessoal da agroindústria está curiosa para saber como participar. Tem muita vantagem para o produtor e, ao mesmo tempo, será que a economia consegue ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente? Eu quero entender mais sobre esse RenovaBio, porque sou totalmente leigo nesse assunto. Por isso que a gente traz pessoas que realmente dominam o conteúdo e podem nos trazer luz. É isso aí, olha, já apresentando ele é graduado em economia, ele é mestre em agronegócios, doutorando em bioenergia, que é o assunto que nós vamos falar aqui hoje. Ele é ex-diretor, inclusive, do INMET, com criação do primeiro seguro paramétrico para efeitos de mudanças climáticas. Ele também é membro da WMO, a Organização Mundial de Meteorologia. Ele coordenou a criação, inclusive, do RenovaBio, que é a Política Nacional de Biocombustíveis, que a gente vai discutir aqui, que ela é de 2017. E hoje ele é atual analista classe A da Embrapa Arroz e Feijão. Eu estou falando dele, Miguel Novato. Seja bem-vindo ao Agro 2. Obrigado. Seja honra ter você Miguel. Aqui com a gente. Obrigado. A piadinha que você deve ter cansado de escutar, né? Você é novato? Você sabe que isso é apelido, né? Ah, é? Ah, é? Não. É nome artístico? Eu não vou dizer nome artístico. Você pode fazer duas escolhas quando você publica. Você publica o seu nome, você escolhe. Então, como eu migrei de psicologia comportamental para modelagem econômica, em psicologia comportamental era o Miguel, nome dele, mas todo mundo me conhece novato, porque eu era novato na área. Olha só. Aí pegou, você resolveu pegar esse negócio aí para poder... E meu avô, quando veio para Goiás, veio de Minas, todo mundo ninguém chamava ele de Miguel Lacerda, chamava ele de Miguel Novato. Que é o mesmo nome. Que é o mesmo nome. Igual o Satoshi Nakamoto. Exatamente. O Mirosmar, que é o vulgo Zé. É isso aí. Tem que pegar um nome mais famoso, né? E tem gente também que pega aquele apelido, às vezes, que a galera quer colocar em você, e você acha que você vai achar ruim, você pega aquilo ali e vira um nome legal, né? Ou então a numerologia, né? Tem gente também que põe a numerologia aí, né? É isso aí. Mas vamos entender, né, Miguel? Às vezes, eu estava até conversando com você nos bastidores, quando a gente estava marcando essa conversa, que mercado de carbono, a galera tá ouvindo aí, RenovaBio, às vezes parece ser tranquilo para muita gente. Ah, eu já sei o que é isso. Mas a gente tem que partir do pressuposto que nem todo mundo está nivelado nesse conhecimento, né? O que seria esse programa aí do governo? Eu vou falar da minha parte. Se ficar muito técnico, você reduz para ele, eu explico. Bom, nós temos um problema de aquecimento global. E esse problema envolve a emissão de CO2 equivalente para a atmosfera. E como é que esse CO2 funciona para aquecimento global? São moléculas que refletem o raio solar. Então, ele capta aquele fóton e reflete para cá. Então, qual é o gás qual que é a molécula que mais causa aquecimento global? Água. H2O. Porque ela tem uma taxa de refração maior. A segunda é CO2. Ou CO2 equivalente, metanos e qualquer dessas moléculas que são mais longas. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que reduzir na atmosfera esse CO2 equivalente. Ou reduzir a poluição desse CO2. A emissão total de CO2 equivalente. E quais são as razões principais de emissão de CO2 equivalente? Você tem uma atividade industrial que você usa produtos químicos para fazer, isso já foi no passado, com a extinção da camada de ozônio, quando você precisava construir geladeiras e refrigeradores, e você sintetizava metano. Ou outros princípios que aumentavam a temperatura da Terra e destruía a camada de ozônio. Isso foi proibido, regularizado e diminuiu. A outra coisa que a gente tem muito era desmatamento. Então tem uma média de desmatamento, porque cada árvore daquela está capturando CO2, a árvorezinha está lá respirando, ela está tirando CO2 equivalente da atmosfera e emitindo CO2. Então, por exemplo, a Amazônia nem emite nem coleta mais, porque as árvores já estão antigas, elas não estão capturando mais, mas elas são um banco de captura de CO2. Então toda vez que você tem uma queimada ou destrói uma árvore, aquele CO2 está indo para a atmosfera, e isso está aumentando a densidade de CO2 equivalente na atmosfera, aumentando a mudança climática. Então, o aquecimento global é causado por essa emissão. E a terceira e principal, essa é a razão, porque nos últimos 100 anos a gente tem emissão por causa de energia.
Então, Perfeito. carvão. Que susto, achei que você ia falar do boi. Não, isso aí é uma falácia. Você conversa fiada, né? Conversa fiada do caramba, Concordo. assim. A principal é o petróleo. E aí fica nessas Petróleo, discussões. indústria. Mas mesmo de todas, porque mesmo a taxa de desmatamento não é tão grande. Porque a gente já teve uma taxa de desmatamento muito grande. Sabe quando Sim. aconteceu? No Império Romano. Quando o Império Romano cresceu na Europa, imagina, a Europa era outra Amazônia. Saíram varrendo. Só que tudo. muito maior que a gente. Eles desmataram tudo. Se alguém viajou pela Europa, vão ver que tudo. E por que não teve aquele aquecimento? Porque mesmo aquele banco lá não tinha uma influência muito grande. Mas o petróleo tem. O que a gente está fazendo? A gente está desenterrando os mortos e queimando o corpo desse morto. Uhum. O que esse morto é? Petróleo, gás natural ou carvão, que também emite CO2. Esse emite muito. Então, para gerar um tanto de energia que a gente precisa, a gente anda emitindo. Para andar de carro, a gente emite. Para fabricar coisas, a gente emite esse CO2 equivalente. Para tudo. Então, a gente precisa trocar esse uso de energia para uma energia limpa. E aí, diferente, parece que o agro é o vilão da emissão, o agro pode ser o grande salvador. Por quê? Porque o único jeito que a gente consegue capturar CO2 equivalente é tirando da atmosfera esse CO2 e enterrando ele. E tem uma máquina que a natureza fez para tornar isso possível. Fotossíntese. Tudo que é verdinho, ele está transformando a energia do sol, está capturando aquela energia, capturando o CO2 e soltando o oxigênio. Então, toda vez que você vê uma plantação, ele está capturando mais CO2 do que emitindo. A gente tem que combater desmatamento, é verdade, a gente precisa para tudo, mas a razão que a gente vai conseguir fazer é a transição, é trocar a energia, o modelo de energia que a gente usa por uma energia limpa. Então tem vários. Você pode fazer eólica, solar, mas uma das mais importantes, o Brasil lidera isso, a gente só perde para os Estados Unidos, é o uso de bioenergia. O que é? Biogás, biodiesel e etanol. Aí a pergunta que poderia ser é assim, então nós somos os maiores usuários de etanol do mundo. Maior produtor? Não. Nós perdemos. Em 2010, os Estados Unidos falou assim, eu vou ser o maior produtor de etanol do mundo e de biodiesel. E de milho. E eles fizeram etanol não nosso de cana, eles fizeram etanol de milho. Então, aí quando eu coloco no carro um etanol produzido de cana ou de milho, aquilo lá emite certo CO2, porque eu estou queimando aquele CO2 que foi capturado. Mas ele emite numa proporção muito menor do que seria se eu estivesse usando gasolina ou diesel no caso do biodiesel. Então, a política do RenovaBio é todo um esquema, um modelo, para como eu faço que aumente, que eu faça a transição energética para o uso de energias mais limpas. E essa produção, assim, queria que você contextualizasse, você até começou, né, no mundo. Como é que a galera tá percebendo essa produção de biocombustíveis no mundo, assim? Tá aumentando tanto? Porque o Brasil tá investindo pesado nisso, né? Tá, e não tem, acho que não tem volta. Não, a gente sabe que a gente não vai conseguir combater o aquecimento global sem o uso de bioenergia. Então, o mundo inteiro evolui para fazer isso. Então, os Estados Unidos, em 2010, mais ou menos, decidiu fazer o plano deles de uso de etanol. E eu não sei se alguém já foi para o meio oeste americano, Missouri, Kansas ali, você pode chegar num posto e escolher, eu quero 30% de etanol, 50%, nos Estados Unidos você mesmo abastece. Aí você escolhe a sua mistura na hora. Ah, não é igual aqui no Brasil que a mistura é legalizada. Legalizada. Lá você aperta um botãozinho e escolhe até 100% de etanol. E de qualquer carro. Então os carros, a maioria desses carros do meio oeste americano são flex. Então você vê uma caminhonetona traçada andando a etanol. Uma GMC gigantesca que o cara põe etanol. Vai 3 litros por... 3 km por litro. Mas, como o cara planta milho, aí ele fala assim, cara, eu vou incentivar o uso do meu produto. Eu não vou importar produto da Arábia Saudita ou do Texas para fazer o meu. Então ele opta por isso. Então no mundo inteiro tem crescido o uso a substituição de energia. E no caso do biodiesel, biogás também. Então se você for em Paris,
Você vai pegar um ônibus daquele, lá está escrito, esse ônibus é movido a biogás. Eles plantam milho, na Europa inteira faz isso, eles plantam milho, põem em silos e fermentam aquele milho para produzir biogás, que ele é liquefeito e injetado para transporte de grandes máquinas. Então, a gente teve guerra da Ucrânia agora, faltou energia na Alemanha. O que salvou a Alemanha foram os estoques de milho. E esse estoque é difuso, está dentro da fazenda. É como se que o fazendeiro que plantasse milho tivesse ali um estoque de gás. E a Alemanha fez isso estrategicamente para mandar esse. Então, eles plantam muito. A Malásia produz muito. Indonésia tem aumentado. A própria Ucrânia também, né? A Ucrânia também produz. Então, o mundo de bioenergia vai crescer. Agora, a nossa como é que eu vou gerar mais biomassa, mais massa para ser transformada em energia para fazer? Aí tem toda uma evolução tecnológica, descobrindo novas plantas, novos modelos, novas estruturas para produzir bioenergia. Um desses 3, ou o que se chama agora um blend, que é um sintético ou não. Mas a gente poderia, por exemplo, cultivar algas, transformar essas algas em biodiesel a partir de bactérias transformadas e fazer a troca de toda a energia do mundo. E isso a gente precisaria cortar árvore. Ou mais, se eu vou usar para queimar, eu posso fazer bloquetes. O Brasil é o maior exportador de bloquetes para a Alemanha para ser queimado no Natal lá. E de que a gente faz esse bloquete? Do bagaço de cana. Então você moe a cana, tira ela, faz o etanol, já vi, desidrata ela, faz assim, pequenininho assim, né? E você vende como madeira ecológica. Porque ele está replantando. E ela é altamente inflamável. Né? Muito inflamável. Todos esses são inflamáveis. E Miguel, e aí assim, eu sei que, obviamente, isso pensando no nível de futuro e tudo mais, mas a gente está num momento que a gente está vendo uma crescente muito grande do uso de energia solar, porque assim, o petróleo, ele não impacta, obviamente, só no combustível, né? Então, tudo é petróleo, né? Nesse microfone aqui, né, tem petróleo, tudo tem petróleo na televisão. E partindo para acho que talvez num próximo nível de evolução disso aí, seria o uso do hidrogênio também, né? Eu acho que hidrogênio... Ou você acha que está mais longe ainda? Tem uma discussão se o hidrogênio vai falar, cara, hoje não vale a pena. Hoje vale a pena. A China está até estudando um reator, né? Um mini reator, né? Eu acho que é mais possível que a China colete na face escura da Lua um nitrogênio 3. Hélio 3 lá, né? O hélio 3 dele lá para fazer energia do que escalonar por bioenergia a produção de hidrogênio. Mas hidrogênio é o seguinte, tem gente de produzir, precisa dessa demanda. Porque é muito barato tirar o gás natural, esse gás que vem do poço de petróleo, e fazer a separação do hidrogênio ali. Então ele é 10 vezes mais barato do que seria hoje para a verde. Agora, essas trocas de plástico já tem. Já tem? Eu lembro de uma fábrica nos Estados Unidos que eles eram uma fábrica que sintetizavam milho e o maior produto que ele vendia era a tela de celular. Então todas as telas de celular têm um tipo de amido que senão ela não seria sensível a toque ou flexibilidade usando milho. Caramba. Então a gente nunca acha que o agronegócio está presente no negócio. Não. Então se você tem um celular, esse vidro da tela do celular, quando você aperta, ele precisa da parte da fécula do milho. Caramba, e detalhe, né? A gente lida aí com 3 grandes marcas de celulares, né? Então, provavelmente, toda tela de celular vai ter isso aí, né? Toda tela vai ter isso. Porque eles dividem as peças, né? Dividem, que eu falo assim, porque a peça às vezes é da Sony, não sei o quê, e aí todos usam aquela peça para poder montar. Mas mesmo essa fabricação, que o mundo é simples, eles mandavam assim, você é fabricante da tela fulano de tal, eles tinham que mandar essa fécula. Ela entra na mistura que faz o vidro do celular. E assim como vai ser tudo, todos os plásticos podem ser feitos de biomassa. Biomassa, a natureza, é muito perfeita. A gente consegue transformar tudo, principalmente agora que a gente consegue fazer modificação genética. Então, que se ela não desse conta antes, eu consigo fazer ela produzir. E biomassa talvez seja a nossa grande solução para a transição energética. No futuro, aí, super exagerando, em vez de construir uma casa, eu vou plantar uma casa. Então a genética vai estabelecer ele lá qual que é o material. Ou então, se eu preciso do material, eu vou plantar aquele material. O DGG do milho. É o DGG do milho.
Até pouco atrás a gente não usava. Não usava pra Jogava nada. fora. Não, jogava descartava. fora. O que você fez com o DDG? Você começou a produzir DDG, etanol? né? É o DDG. DDG. Digestible Isso. Corn, alguma coisa. Bom, hoje esse ocupa 30% da alimentação de animal nos Estados Unidos, do resto do milho que foi feito. A outra coisa que a gente não fazia, cogeração. Então, em São Paulo, quase 30% da energia elétrica é gerada por quem? Pelo agronegócio. São os canaviais, são as usinas de etanol que obedecem. Se acabar as usinas, acaba a energia do estado de São Paulo. Não tem nem linha de transmissão suficiente para a demanda de energia que eles têm. Olha aí. E como é que eles fazem isso? Eles usam o bagaço da cana. Então, toda usina em São Paulo, aqui em Goiás também tem, Goiás, Minas, toda usina, além de produzir açúcar, o etanol, produz energia elétrica. Ele fermenta aquela parte para produzir uma parte de biogás e transforma biogás. Tem vários projetos aqui em Goiás em andamento. E em São Paulo, quase todas. Em São Paulo, tem empresas, usinas, que todos os caminhões que fazem carregamento de cana usam 100% do seu próprio biogás. Ele gera lá e ele abastece 3, 4 cidades. Tem um gasoduto da usina distribuindo em hospitais que ele vende o gás para lá. Então, bioenergia vai ter um impacto muito grande se a gente optar por transição energética. E você vê assim, Goiás já está passando por essa transformação, mas você acha que como São Paulo é o maior produtor de cana do Brasil, a gente sabe, Goiás é o segundo. Tem tudo para chegar onde São Paulo chegou? Tem, mas a gente vai passar uma pequena transição que antes da produção mesmo de cana, a gente vai passar o aproveitamento da safrinha, principalmente no Mato Grosso goiano e no Mato Grosso, que é como aconteceu agora. Então você tem um boom do agronegócio no Mato Grosso, por quê? Porque o milho safrinha, que não valia nada, você plantava ele porque tinha um espaço de milho, hoje ele é muito demandado. Então, até 2030, 2032, quase 40% de todo o etanol produzido no Brasil virá de milho. Qual que é a diferença? Na cana eu tenho que esperar a safra, colher e estruturar para produzir. Milho não. 365 dias do ano, você coloca no secador e produz sem parar. Então não tem variabilidade sobre o preço, tem um custo médio feito. Aqui em Goiás tem muitas usinas chamadas as híbridas. Então a gente vai ter cana, provavelmente vai ter um uso mais nobre do produto de cana, mas o milho vai entrar com força. Mesmo que seja um milho que a gente ainda está descobrindo em Goiás, que é o milho safrinho, ou irrigado. Miguel, você que estuda muito aí esse uso de energia, e desde o começo, né, assim, que da humanidade mesmo, que a gente aprendeu a domesticar as energias, ela sempre está relacionada com a tecnologia, o nível de tecnologia que o ser humano consegue utilizar, né? Então, assim, países que têm mais demanda são países mais desenvolvidos. Então, a gente tem que... Tem até um cientista, né, que fez um estudo, escala de Kardashev, né? Que chega até a esfera de Dyson lá, né? Que é colocar as megaestruturas, já viu? Em volta os espelhos em volta do Sol. Do Sol, né? Será que a gente vai chegar nesse nível, hein? Cara, eu acho que antes a gente tem fusão nuclear, Tem né? muita coisa ainda, né? Mas é possível, sim. Energia... E agora uma questão filosófica sobre energia. Você sabe que a gente tem uma dificuldade muito grande de descrever o que é energia. Então, fisicamente, quando você pergunta para qualquer físico, ele tem uma dificuldade de falar o que é energia. Né? Porque quando ele vai no cerne do cerne, ele não faz. Provavelmente, energia é a medida de taxa de mudança do universo. Medida de taxa de mudança, gostei. Então, ele é essa transição nossa para a entropia. Para o fim do universo, a energia é a fagulha de luz, a fagulha de esperança entre períodos menos entrópicos para mais entrópicos. Você lembra disso na faculdade? Lembro demais. Entropia, o caos. Entropia e caos. Então é essa transição para a entropia que é o uso de energia. Se a gente conseguir dominar, se a humanidade, o futuro, conseguir dominar a energia, ela vai conseguir dominar qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Aí tem as escalas, né? Por exemplo, a gente ainda não domina a energia do planeta, né? Porque Vai subindo. Vai subindo. Aí depois é do Sol, do sistema solar, da galáxia, né? E vai subindo. Eu acho que a gente vai conseguir antes fazer com o bio, porque biologia é muito bom, é muito fácil de fazer. Então a gente fazer algo viajando, total. Lógico, mas podcast é para isso. Para isso. A gente vai conseguir plantar em outros planetas modelos de produção de energia. Também acho. Então, como a gente faz com a cana hoje, ou com esse tipo de floresta.
A própria Lua mesmo, né? Que Ou a Lua, a gente vai desenvolver demanda da China alguma de hélio alga 3. de hélio 3. Existe uma coisa em bio agora que é biomineração, né? Então você planta em vez de você minerar aquele solo, porque são materiais raros, você planta aquilo lá e você colhe a sua plantação. E a sua plantação é que minerou do solo. Porque, na verdade, a vida está fazendo exatamente isso. Ela está indo lá ciclando os nutrientes. Então, você está pegando ele lá, a casquinha do arroz, lá tem uma alta concentração do mineral que eu quero. Então, você vai usar a casquinha do arroz, em vez de ficar lá mexendo com a terra. A gente vai passar uma revolução que é a agronomia, que é a biologia, que a gente ainda está tateando. E mais, eu acredito que a gente só vai sobreviver como humanidade se a gente primeiro dominar esse espaço biológico da produção e da industrialização da vida. Como um todo, né? Como um todo. Igual de produzir, Tem que tomar cuidado, mas vai fazer. proteína animal no laboratório, né? Eu acho que isso vai acontecer. Já tá acontecendo. Isso né? vai acontecer. Uma pequena escala, muito caro ainda, mas... Mas tudo foi caro, né? Tudo vai barateando, né? Com o tudo tempo, a partir tudo das foi caro. pesquisas, né? Se pensar, mas esses dias eu tava assistindo lá no Amazon Prime lá, o filme do Tesla. Moço, o que aquele cara fez lá naquela época lá é bizarro. Sim. Bizarro. Transmissão de energia de um ponto ao outro da Terra sem nenhum fio, né? E era no mundo inteiro, né? No planeta inteiro. No filme a ideia dele era o quê? Era, por exemplo, um navio lá no Oceano Atlântico, lá no Oceano Atlântico, de Goiás, você mandar energia para ele lá. Ó. Mas se for pensar, toda a ideia é um pouco de loucura, né? Eu fui assistir um documentário sobre... Eu não sei se o nome é exatamente esse, mas da peça Resistor do celular. Que faz, Resistor. Que faz... a ideia foi de uma mulher lá, eles falando e tal, que começou a transmissão de um telefone para o outro no mundo. Se você for pensar naquela época... Sim. Ela é louca, ela foi taxada de louca, varrida, que isso nunca ia acontecer. Toda a ideia no começo. Eu acho que se fosse pensar, por exemplo, vamos usar a biomassa da cana para gerar energia. Você tá louco. Só palha, não tem energia nesse trem aqui não. Tem nada aqui não. A história da cana é maravilhosa, porque a gente foi construído em cima da cana, com o país, né? Uhum. Em 1500 eles vieram aqui... Né? Não, a gente foi construído pela agricultura, o país. Total. Porque a galera veio aqui primeiro pelo pau-brasil. Sim. E depois falou assim, cara, vamos plantar cana nesse lugar. Só dá cana. E a gente foi... tem um livro do Nação Mercantilista, do Jorge Caldeira, que ele fala que a gente já foi o maior PIB do mundo, produzindo só açúcar. Então, e a gente acha que açúcar sempre teve aí, mas começo do século XVIII, açúcar era tipo... a coisa mais desejada no mundo. Então, o primeiro cara que provava uma colherzinha de açúcar falava assim, meu Deus, isso vai mudar minha vida. Vicia muito. Sim. E é muito gostoso. Imagina todos os doces e o que aconteceu. Então, o Brasil já foi o maior gerador de PIB do agronegócio por causa da cana. De energia limpa. De energia limpa. E a gente tinha os modelos industriais mais modernos, que eram essas primeiras fábricas que eram montadas. Com coisa errada, escravidão em parte para fazer, mas eram modelos industriais, tinham moendas, eram montadas, eram assim, as grandes instalações. Aí a gente começou a produzir cana. Cana começou a dar problema, alguém pensou lá um dia, década de 70, cara, em vez de produzir cana, só cana para sobrar, vamos produzir etanol, é fácil. Você joga isso aqui numa bacia, joga uma bactéria aqui dentro, igual a gente produz cachaça, que é desse jeito que eles produziam, dá para fermentar qualquer coisa. Aí eles foram melhorando essa bactéria e falaram, cara, dá pra gente pôr no carro. Dá pra pôr no fogão. Pega fogo, Nossa, isso aqui ocupa agora 30%, 40% da produção de cana para fazer. Aí mais um tempo aí tá jogando essa vinhaça. Antes, lembra da vinhaça? A vinhaça era um mega problema. Será que foi um acidente? Tipo, jogou lá e cresceu mais onde jogou? Eu acho que eles estudaram. Eu acho que eles pegaram, cara, vamos olhar aqui o que dá para fazer. Aí eles pegaram a vinhaça e mudaram a produtividade na terra. Tem briga pela vinhaça hoje, né? Que é a fertirrigação, né? Então, e a vinhaça ajudou a desenvolver a fertirrigação na agricultura. Por causa dela, o uso de líquidos para irrigação, líquidos programados, aconteceu. Aí passou um tempo, tá sobrando muito para gás, o que é que nós vamos fazer? Vamos jogar numa caldeira e vamos pôr fogo. E com esse fogo gerar energia elétrica. Nossa! Agora fez isso. E agora a fronteira cara, com essa plantação de cana, que a gente não está tirando CO2 equivalente aqui para a gente competir com petróleo,
Será que a galera paga para mim o CO2 que eu estou retirando da atmosfera para colocar? Se paga, vamos vender isso. Então, a RenovaBio no Brasil vai gerar 12 bilhões de reais de comercialização de créditos de carbono, que é dinheiro direto que vai para a usina. 15 dias foi aprovada a lei no Congresso que todo agricultor de cana que vende para usinas certificadas de venda do RenovaBio vão receber dinheiro. Isso é injetado para eles 15 bilhões de reais no ano de 2025. 12 esse ano, 15 no ano de 2025. Em 10 anos a gente vai ter 200 bilhões de reais reinjetados na agricultura via venda de crédito de carbono. Só pra gente, uma pergunta totalmente de leigo, né? Às vezes você tá com essa pergunta na cabeça aí. Quem vai comprar? Moça. Quem vai comprar? Só Isso pra gente ter uma ideia. Isso é uma boa pergunta para entender o mecanismo do RenovaBio. Como é que funciona o mercado, né? Como é que o RenovaBio é o único mercado regulado de carbono no Brasil? Então, todo mundo, toda distribuidora de combustível fóssil que emite, que vende combustível fóssil, é obrigada a fazer uma redução dessas emissões comprando crédito de carbono. Mas no caso do Brasil, só Petrobras, né? Não. Nós temos 150, 170 distribuidores. Caramba. Shell, Raízen. Ah, sim. Distribuidora. Né? Distribuidores. É porque no Brasil você tem o modelo. Até pouco tempo atrás, ninguém podia distribuir combustíveis e nem ninguém podia distribuir etanol. Então, se a usina tivesse etanol e você parasse lá no posto da usina, você ia ser multado. Então, o RenovaBio permite que parte você opte para fazer, mas caso você venda para distribuidores, porque esses distribuidores são muito importantes, tem uma logística para fazer. E mais, quando eu faço isso, eu obrigo que ela faça menos propaganda e menos produção do combustível fóssil e incentive mais o uso de etanol. Então, provavelmente você está abastecendo seu carro em Goiás hoje com etanol mais barato por causa do RenovaBio. O RenovaBio está transferindo o custo total de emissão de CO2 equivalente feito por toda a gasolina do mundo para o etanol. O etanol está chegando na sua bomba mais barato por causa do RenovaBio. Mais barato quanto? 12 bilhões de reais esse ano, 15 bilhões o ano que vem. O negócio é o real que desvaloriza. Mas eu tenho que ir lá comprar. Eu sou distribuidor, eu sou uma grande distribuidora. Eu tenho que ir lá comprar a minha emissão. Então eu vendi um tanto de etanol, um tanto de gasolina. E essa tanto de gasolina que eu vendi, ela significa, em termos de CO2 emitido na atmosfera, 100. Cara, desses 100 você tem que comprar um crédito de um combustível que comparativamente poupou em relação ao seu. Então, quando eu estou colocando ou etanol ou gasolina, se eu opto por colocar etanol no meu carro, eu estou emitindo 10 vezes menos etanol do que eu estou emitindo se eu tivesse posto gasolina. Essa diferença desses 10% dá o direito de geração ao crédito. E aí aquele cara que só vendeu gasolina foi fazer. O que aconteceu no Brasil no tempo de existência do RenovaBio? Não sei se vocês estão lembrados. O posto só fazia propaganda da gasolina. Então, gasolina, vê Superpower, o nome lá que ele tivesse, para ele vender mais gasolina. Agora você pode olhar que tem uma concentração para uma venda maior de etanol. Por que eles estão fazendo isso? Para não precisar de comprar os créditos de CO2 equivalente que fazem sua compensação. Então, não só você tem uma transferência, mas um aumento de incentivo do uso do etanol, do biodiesel, do biogás, em substituição ao uso de combustíveis fósseis. Em média, a gente vai economizar por ano, as metas são assim, 800 milhões de toneladas evitadas de emissão por causa do uso de etanol, por causa do RenovaBio. Essa meta da ONU, né? Estabelecida pra gente. Não, essa meta a ONU tem uma meta que é a NDC, né? Que é a meta de redução total, que a gente vai reduzir 62 no futuro, mas o próprio RenovaBio dentro dele tem uma meta específica, que é a meta de qual o percentual de quem vende combustível fóssil no Brasil precisa comprar. Então hoje toda distribuidora que distribui combustível no Brasil é obrigada a pagar o agronegócio pelo serviço ambiental que ele está desempenhando ao plantar cana, soja, milho e transformar esse cana, soja, milho em energia em substituição ao uso de combustível fóssil. Eu ouvi falar também em questão da soja também, né? Vai ter uma
estão estudando isso também, né? Para inserir no negócio por conta do Pelo biocombustível? RenovaBio? Isso. É porque a soja a industrializada já é o maior produtor de biodiesel. Aqui em Goiás tem grandes produtores de biodiesel. Então todo esse biodiesel é produzido pela soja. Então você moe a soja, tira o óleo dela, faz um tratamento para ele e ele transforma no biodiesel. Existem casos de municípios, eu não vou falar, que o cara não comprava zero. Isso foi um problema, não comprava zero de petróleo para os tratores. Ele processava o nabo forrageiro que ele plantava e usava nos seus próprios tratores sem necessidade. A galera do petróleo morre de medo do fazendeiro não ser dependente de comprar petróleo lá. Então, isso é possível. Então, grande parte da soja que a gente industrializa no Brasil só é industrializada no Brasil por causa do uso de biodiesel. Então, a gente tem uma mistura de até 15% em todo o biodiesel que você usou. Se você parou hoje no posto e colocou no seu caminhão, na sua caminhonete, 15% daquilo lá é soja. É soja. E teve também uma história, né, que um projeto que começou, eu não sei que pé que tá, porque eu não me informei sobre, mas provavelmente você vai saber dizer pra gente, Miguel. Que as usinas, agora elas poderiam vender o etanol direto pro posto. Sim. Porque antes tinha que vender pra distribuidora, a distribuidora vendia pro posto. E aí agora não precisa mais disso, né? Não, isso tem muito pouco tempo. Pouco tempo, né? Mas a maioria dessas usinas não vale a pena. Não compensa? Não vale a pena ele fazer a venda direta para o posto. Ainda ele precisa de uma distribuição, porque não tem numa localidade da usina a quantidade de demanda tão grande. Então, distribuidores de combustíveis no Brasil são muito importantes, são estratégicos. Porque você tem demandas específicas. Férias, por exemplo. Férias é uma queda de consumo de gasolina e etanol gigantesca. A usina está no meio da produção, ela não conseguiria vender. Entendi. Porque não tem que levar mais o menino na escola, porque ele não está andando, as ruas ficaram mais vazias, ele não está consumindo, a usina não consegue guardar aquele etanol. Então ela precisa fazer essa troca, essa logística com os distribuidores. Troca de estoque, né? Isso aí prova, o mercado é sempre soberano, né? O mercado é soberano. Não adianta, quer regular, quer não sei o quê, quer não sei o quê. Você tem que só definir as regras ali da operação, mas no final das contas, o próprio mercado ele se regula. Sim. A oferta e a demanda, o que funciona, o que não funciona, o que vai dar resultado ou não, né? Porque no final do dia o que importa é o lucro para aquela empresa que está operando e tudo mais. Indiretamente tem os ganhos ambientais, obviamente, mas é fantástico, né? Essa ideia aí. A história do RenovaBio é que você tem 3 modelos de resolver problema de externalidades. Externalidades é o seguinte, eu adoro usar gasolina. Cara, mas toda vez que você está usando gasolina e você mora numa cidade, equivale a um maço de cigarro fumado por dia se o uso daqueles carros for só gasolina. Sabiam disso? Uhum. Pra pessoa? Um maço de cigarro por dia se você mora numa cidade que tem trânsito só de diesel e gasolina. Ué, então o Pedro tá no lucro, porque ele fuma 2. Então ele tá só mais um. Mas tudo bem quando você pensou só no Pedro. Agora pensa numa menina de 8 anos de idade que mora na cidade de São Paulo e teria que, se não fosse o etanol ou o biodiesel, ela fumasse um maço de cigarro. Então tem um professor da USP estudando que as mortes só em São Paulo ultrapassam as 20 mil mortes causadas pelo uso de combustível fóssil na cidade. Olha aí. E esse uso acontece o quê? Você nunca vai saber. Porque você vai morrer de ataque cardíaco. Então o número de ataques cardíacos em cidades são maiores do que são em campo. Mas se você vier para estados onde compensa o etanol, por exemplo, mesmo no Rio de Janeiro, que é a cidade praiana, você tem mais risco de contaminação do pulmão do que em São Paulo. Porque São Paulo usa muito etanol. Os carros de São Paulo usam muito etanol. Por causa das usinas de São Paulo. Sim. Isso. E o preço lá é mais baixo. Então eles usam. Então o ar de São Paulo não é um inferno que deveria ser. Para uma cidade daquele tamanho, se vocês já vieram para Pequim ou para esses lugares, e os caras têm dia que assim, não sai de casa. É impossível. Nova Delhi. Preto. Você anda no celular, igual a gente tem o Waze, com um negócio verde, azul. Hoje dá para respirar, hoje não dá para respirar. Meu Deus. Então, por que a gente usa etanol nessas cidades? O uso de etanol salva vidas em grandes cidades. Então, provavelmente, o goiano tem mais qualidade de vida do que um estado adjacente a ele, que o preço da gasolina é maior do que do etanol. Então, porque a média do goiano usa mais etanol do que usa gasolina. E isso tem impacto na menina de 10 anos de não fumar. Então, em estados que a gente usa mais etanol, o número de ataque cardíaco, de câncer de pulmão, de asma, são menores. Caramba.
Não, e você vê, os benefícios vão sendo cada vez mais acumulados, né? Inclusive, eu fiz uma matéria no portal, acho que semana passada, essa semana, não lembro, que a biomassa, a Embrapa, inclusive, está estudando a biomassa de diversos produtos para saber como que se faz energia através dela. E aí, a descoberta pouco recente, não vou lembrar exatamente o ano, é a biomassa do sorgo, que se faz briquetes, eu não sei, briquetes. Para poder gerar a energia, né? Eu queria que você falasse sobre isso, né? Esses briquetes são os mesmos que a gente falou lá da cana, que exporta para a Alemanha, é o mesmo. Você comprime ele, você usa tudo que tem de energia quando ele sai do líquido, e se você comprimir ele para poder exportar. Para poder exportar. Mas esses não entram no RenovaBio porque a gente tem que fazer a substituição dentro do país. Então, toda vez que você está exportando ele, a gente não tem um acordo internacional que inclui. Mas olha que estranho, se a gente conseguir nesse novo acordo do artigo 6 do Acordo de Paris, aí também é futuro, mas isso é muito possível. E a gente conseguir que as plantas de etanol não só reproduzam CO2 equivalente menor, mas capturem CO2 equivalente, porque já tem uma planta assim, que começou a funcionar agora no Mato Grosso. Você faz de usina de etanol, ela fermenta. Quando você produz etanol, você coloca ele você coloca a garapa num dorna e você joga ali as bactérias, a levedura que vai fermentar. Ele solta o CO2 equivalente lá. Se eu capturar aquele da dorna, eu tenho um CO2. Não só que eu emiti, mas eu capturei todo o CO2 que eu emitiria naquele uso. E se eu injetar isso no subsolo, em falhas geológicas, eu estou fazendo captura líquida de CO2 equivalente. No limite, você teria um etanol em que você está andando de carro e que você andaria... hoje eu vou tirar CO2, vou salvar o planeta Terra. Eu andaria de carro só por andar. Porque o uso da energia que você está tendo daquele combustível equivale a uma retirada em relação à transição energética. Mas não acabou lá. Suponhamos que a gente tenha isso, que a gente capture CO2 equivalente nos processos industriais do agronegócio, baseado principalmente em milho, soja e novas tecnologias como o sorgo, até o colmo do arroz, crotalari, para produzir esse arroz. O terceiro maior uso aqui é boi. Então, boi é o segundo maior produtor de bioenergia. Escutou aí, né? Você que então, fala mal aí. Soja é o primeiro, a gente esmaga para fazer. O segundo é o sebo de boi, que já foi um mega problema e hoje tem uma disputa porque o sebo de boi transforma-se em biodiesel que vai alimentar os caminhões e os tratores para cá. Bom, eu tenho essa captura na produção do agronegócio. E eu tenho o crédito do RenovaBio que é negociado na Bolsa de Valores. Então eu estou negociando esse crédito na Bolsa de Valores e há um país fora, o Canadá, quer reduzir as suas emissões de CO2 lá equivalente. Ele vem e compra esse crédito. Então o que ele está fazendo? Ele está pegando dinheiro canadense e injetando nos produtores de energia aqui. No limite, o brasileiro poderia usar etanol, biodiesel, biogás a um custo de zero. Porque ele não está recebendo pelo uso da energia, está recebendo pelo serviço ambiental de captura de CO2 equivalente. Perfeito. Então a gente conseguiria reduzir a inflação média do Brasil em termos de produção de energia, a gente conseguiria fazer isso, e a gente conseguiria exportar o serviço ambiental que o Brasil está prestando para o resto do mundo a partir do agronegócio. Será que isso vai acontecer nos próximos, 5, 10 anos? Sabe o que eu acho? Que falta vontade política de entender isso, não tratar com preconceito e fazer. Quando a gente montou o RenovaBio, eu lembro muito, isso nunca vai dar certo. Primeira resposta sempre era assim, nunca isso vai funcionar. Quem vai comprar? Que eram as minhas perguntas. Como é que vai ser? Vai ser negociado na bolsa. Hoje são 12 bi, ano que vem são 15 bi. No próximo ano são 20 bi. Nós vamos chegar até 2030 com 250 bilhões de negócios. Coisa que era zero há pouco tempo atrás. E a gente consegue. O que o agro tem que colocar também, a produção agrícola do Brasil tem que assumir o seu papel de prestador de serviço ambiental. Esse eu acho que é a solução ambiental. Eu acho que punição é muito importante, a gente tem que punir quem é ilegal, é importante para fazer. Mas mais do que isso, é se a gente pagar um incentivo para o serviço ambiental que todo fazendeiro tem. Então, o fazendeiro médio é obrigado a fazer reserva. Ele recebe o quê por causa daquela reserva? Nada, só não punição. Isso, não punir.
Mas e se ele pudesse receber porque ele está com um estoque de um banco de CO2 equivalente e de biovida e de diversidade lá? Ele aumentaria. Claro, a Europa pode comprar muito disso, porque a galera lá, como você bem disse no início, acabou com tudo que tinha, né? Sim. E aí você fala, mas que benefício eu tô falando? Eu acabei de falar da menininha de 10 anos que está morrendo de asma. É a vida dela. Quanto vale? Vale uma transferência para a produção agrícola deslocar a externalidade não causada por ele, mas causada pelo uso de energia de combustível fóssil para lá. Então, assim, é grande vilão quem usa celular carregado na tomada em casa? É. Quem liga o computador? É. É grande vilão quem deixa a árvore dele lá na fazenda? Não, esse cara está fazendo ao contrário. Mas em algum ponto a gente distorceu a visão de que o vilão é esse outro cara e não outro. A gente não consegue deixar claro, talvez seja comunicar, a linha que liga o ciclo de vida de um processo ao outro. Eu acho que a gente tem oportunidade, eu acho que falta uma visão política de encaixar o serviço ambiental como uma coisa que tem valor, que pode ser monetizado, que pode virar negócio, que pode ir para a bolsa e que pode reduzir o custo médio da vida de todo brasileiro. Do mundo, né? Mundo. Tem um movimento, né? Você deve ter ouvido falar que é o Forest There, Farm Here, né? Isso. Não, é assim mesmo. Florestas lá e fazendas aqui. Né? Então deixa aqui as florestas aqui, só que aí vocês pagam nós, né? Sim. Isso, melhor, né? Se for isso, se isso for bem para a humanidade, para fazer, que seja. Eu acho que tem muitos fazendeiros que ocupariam o seu espaço. A gente tem uma grande discussão sobre recuperação de áreas degradadas. Várias medições que falam que a gente tem 40 milhões de hectares aqui. Aí a gente fica pensando assim, não, vamos plantar mais soja, vamos pôr mais boi. Não, vamos pôr mais floresta. Só paga. Paga nós. Paga o preço que pagaria para fazer o benefício que isso está sendo. Porque se eu pôr mais soja nessa área degradada, eu baixo o preço para todo mundo, porque eu estou ofertando mais soja. Se eu pôr mais boi, eu estou baixando o preço para todo mundo. E aí o que acontece com isso? O custo de recuperação de uma pastagem degradada e com um preço mais baixo incentiva o desmatamento. Porque agora eu tenho um custo maior de produção relativo, que eu vou ter que desmatar mais áreas. Mas se eu plantasse floresta e recebesse aquilo lá, imagina o Brasil com 40 milhões de hectares de florestas. Pois é. Faz um benchmark aí, né? Pega a taxa Selic aí, remunera aí. Isso, remunera, exatamente, remunera a taxa Selic. Emite a taxa desses green bonds que são no mundo, que todo esse dinheiro, e tá feito. E o Brasil podia entregar isso como uma solução. Aí, agora... Saiu o salvador do mundo. Mas a gente fez a opção errada. O que a gente fez? A gente pegou o mercado de carbono europeu e passou no Congresso isso. A lei que está hoje no Congresso do mercado de carbono é uma cópia do modelo europeu. Tudo que lá deu errado, a gente copiou e vai fazer aqui. Em vez de fazer esse outro modelo. Cara, remunera a minha terra lá e a manutenção disso, taxa Selic. Cara, existiriam fundos Fiagro só de floresta. Só de floresta. Você compraria. Fora que o Brasil, além de salvar o mundo nessa questão ambiental, eu creio que a soberania brasileira seria outra história diante do mundo, né? Vou te falar, e tem produtor aí que não é totalmente eficiente no seu processo produtivo, que ele ia ganhar mais dinheiro tendo a remuneração da Selic do que produzindo de fato. E ele ia ser incentivado, mesmo que não tendo, por exemplo, não sendo eficiente, ele ia ser incentivado a ser, ia manter as florestas, ia continuar rodando tudo aquilo ali, para ele continuar recebendo, né? Exatamente. Essa prestação de serviço ambiental precisa ser incorporada como um negócio. Só que a gente está tão viciado em produzir coisas, sacos de soja, arroba de boi, que a gente não está prestando atenção no serviço. E aí fica outra parte do discurso. Cara, mas o boi, é o peido do boi que é o problema da terra. Ah, então você quer? Troca, a gente planta a floresta aqui, paga pra gente. Se é esse o problema. Porque aí a gente distorce o discurso para fantasiar esse problema. Mata o argumento. Se a gente construísse um mercado de carbono baseado no agronegócio, com remuneração fixa para lá, nos mecanismos financeiros hoje existentes, um Fiagro. Eu sou aqui da cidade, quero investir meu dinheiro, tenho 10 mil reais. Eu vou comprar uma cota de um Fiagro para manter uma floresta. Garantindo que o governo brasileiro e internacional faça a remuneração de taxa Selic daquela... Em vez de eu aplicar na taxa Selic, eu compro uma cota de floresta.
Nós temos 40 milhões de áreas degradadas, vamos plantar 40 milhões de floresta. E sem reduzir a remuneração hoje do agro. Sem aumentar a oferta total de soja e aumentando... Para aumentar a oferta total, aumentando só a produtividade das áreas já exploradas. Verticalizando, né? Porque toda vez que eu introduzo novas áreas dessa, eu desloco a produtividade, porque a remuneração da área que está entrando agora é menor. Então, aumentar, desmatar é mal para o agronegócio. É diferente do que todo mundo acha. Às vezes eu vejo assim, as pessoas negando, aquecimento global não existe, a meteorologia está errada, isso nunca existe. Cara, a ciência está falando que é. Mas não é isso. O mundo inteiro acredita que existe. Vende o produto para eles. Em vez da gente ganhar dinheiro com a preservação ambiental, a gente fica negando ela como uma oportunidade de negócio. Perfeito. Só que a gente não vai vender físico, a gente vai vender serviço ambiental. Pro fazendeiro médio, se nenhuma área mais for plantada de qualquer produto que ele tem, é bom para ele. Ele vai receber mais remuneração, vai poder deslocar a produtividade por hectare naquele lugar, ou seja, vai aumentar a oferta total, vai usar menos terra. Mas se a gente ficar sempre abrindo áreas, incorporando novas áreas, a gente está tirando dinheiro do fazendeiro médio. E esse é um discurso que o agro não conseguiu fazer. Em vez da gente chegar assim, eu quero desmatar, eu quero fazer isso. Não, eu não quero. Nós não queremos. Nós queremos 40 milhões, a gente quer transformar em floresta. A gente só quer que você pague pelo serviço que a gente vai transformar em floresta. Bela ótica, de tão simples que é até difícil de ver. Exatamente. É difícil de ver justamente porque ele falou, porque não é um produto físico. Você está falando de emissão ali, Sim. Então a galera não tem algo palpável para poder Mais entender, uma vez né? aquele ditado, né? O óbvio sempre precisa ser dito, né? Sim. Eu acho que a transição do agro vai ser o pagamento de serviços ambientais ou turísticos. Pode ser que também seja turístico, o cara vai pagar para fazer um campo na floresta ali. Para fazer um campo na floresta, ou ocupação de terrenos, esses chacras que são maiores, o cara quer morar, aposentar, ficar na floresta. Porque hoje o acesso à tecnologia ele pode ter lá na matinha dele, lá do lado. Então, eu acho que esse espaço, igual em São Paulo, tem muitos esses condomínios que os caras moram em floresta. Uhum. Campo de Goa, os Alphaville de alto padrão, eles querem isso aí. Então, um morro desse tamanho. O morro que não conseguiria plantar nada, eles plantam floresta, sai para colher lá alguma coisa. Outro dia eu estava vendo a Embrapa desenvolver uma amora, vocês viram isso? Amora preta? Amora preta, que é muito lucrativa para fazer. Cara, no meio desse negócio, pede para a Embrapa desenvolver frutíferas no meio da floresta. Em que você passe na floresta, assim, tô preservando, recebendo meu dinheiro, e de vez em quando eu vou lá pegar, sei lá, uma amora, piqui. Bom para biodiversidade geral, A gente fez um né? podcast lá com o pessoal da Emater, do piqui sem espinho. Sim. E eles estavam dando uma alternativa, já que você vai fazer a reserva legal, faz de piqui sem espinho, porque você colhe o piqui e ainda vende piqui. Sim. Aqui no Cerrado. Mas você sabe que a legislação tem coisa que é isso que é uma coisa boba, que proíbe que você faça, inclusive, a colheita desse negócio em reserva legal. Então, a gente precisa até melhorar esses modelos. Você tem uma RPPN, uma reserva de patrimônio público, além desse negócio lá. E se você plantar piqui e não tiver no seu plano de manejo, você não pode nem colher o piqui. Pode nem berar. Nós temos essa visão... Tem que deixar apodrecer lá um bicho comer. Que é não remunerar, que é sair do mercado. Burrice. E a solução é entrar para o mercado. Mas isso aí, né, Miguel? Porque eles põem uns caras lá pra mexer com isso aí, que é um cara que não tem nada a ver com a área, né? Porque tudo é padrinhagem política, negociata, relacionamento. Infelizmente, é o câncer do Brasil. Quem dá a canetada ainda não foi lá, né? Bater a botina no chão pra poder dar Eu uma acho que olhada. isso acontece demais. Eles põem um médico pra ser ministro da Agricultura, põem um agrônomo pra ser ministro da Saúde, você entendeu? Estão tecnificando, né? Espero que cada vez mais a galera que entre no poder seja cada vez mais técnica, né? Porque não tem jeito, não. Por exemplo, você é doutorando em bioenergia, mas você também é economista, você também conhece o agro, está na Embrapa. Então, une tudo para poder entender o mercado como um todo. Né? Você já falou que pode ser da Bolsa de Valores, a galera lá de fora pode vir a comprar da gente. Por como todo, você construiu uma ideia de mercado aqui que a galera ainda não percebeu que possa... Sim, mas eu espero que seja cada vez mais tecnificado. Hoje eu recebi num grupo, não sei se vocês receberam isso, o cara falando que a Amazônia não tem importância nenhuma para o aquecimento global. Que a gente podia passar o trator total em cima da Amazônia. Na hora que eu li aqui, eu vi um estrangeiro traduzindo aquele vídeo do cara falando aqui, eu vi o preço da soja do boi só caindo assim, sabe?
Como a gente dá tiro no próprio pé. Nossa Senhora. Como a gente fala assim, sabe o que o brasileiro devia falar assim? Nós 100% concordamos com a Amazônia. Vamos aumentar os limites. Todo mundo que é a área de soja, milho, boi na área amazônica não planta mais nada. Já 90% já não pode plantar. Mas agora vocês europeus que querem a preservação da Amazônia, paga taxa Selic. Não precisa pagar o valor da minha terra, Paga não. em dólar. Paga remunerado aquele negócio. Paga em dólar é ótimo. Oi, Tem que E ser. vamos reduzir a produção total de boi, soja. Vamos ver o Vocês que não vai acontecer querem? com o Brasil. Vocês não O querem? Brasil vai bombar. Vai explodir. Vai ter dinheiro para fazer para todo mundo. Nós vamos receber dinheiro de fora. Vamos andar de Vamos carro ter renda pagando universal assim, pra zero. toda a população. Enfim, mas tem muita coisa pra acontecer, Miguel, a gente sabe. Excelente papo, cara. Boa ideia. Miguel, na sua opinião, Fantástico. o produtor que tá nos vendo, nos ouvindo, aquele cara da agroindústria também, que tem uma agroindústria ali, que trabalha na distribuidora, como é que ele pode saber mais sobre isso? Porque é um mercado, como eu disse, que é relativamente novo, não é uma questão que tá aí há muito tempo. É, né? muito. A gente desenvolveu na Embrapa uma inteligência artificial para explicar todos esses modelos do agro. Ele é um contato de WhatsApp. Ele se chama Raimundo, mas não é uma pessoa. Eu vou pegar aqui, ó. E eu vou te passar ele e você distribui no portal. Então eu te dou o link, te mando lá para fazer. E aí lá tem um QR Code, é só clicar aí, ele pode perguntar tudo que você quiser do mercado de carbono, onde você comercializa, como você vive, onde faz, você consegue tirar fotografia, você pode conversar com ele. Ou ele vai te responder em salvei o voz. contato do Raimundo, olha. É que Eu a gente conversei com conversou o Raimundo. sobre isso. Tá aí, ó. Vou colocar na tela, pedir pro Pedro colocar, mas é 17 DDD 981777240. É a IA da Embrapa, né, em parceria com outras empresas. Não vou falar o nome aqui que às vezes eu posso Isso. pecar, né, no caso de esquecer alguém, mas você entra em contato com o Raimundo lá. Eu perguntei pra ele, Raimundo, o que é o RenovaBio? Ele passou todo o beabá pra mim, como que eu posso Que participar? E ele passa tudinho. Inclusive, ele é bem engraçadinho, ó. É tipo um pesquisador da Embrapa mesmo. Parece com a gente. É o Parece com a gente. Adriano. ó. Olha lá, É o ó, Adriano, é o cabelo Adriano. começando a ficar grisalho, óculos, pá, celular na mão. É E isso aí. se você não quiser ler a mensagem, fala para ele conversar com você. Ele tá falando no sotaque. Se você conversar com ele no sotaque, ele vai responder, vai tentar responder no seu sotaque. Ele é uma inteligência artificial como nenhuma outra no mundo. Então a gente está fazendo uma experiência de fazer a transferência de tecnologia de conhecimento da Embrapa via Raimundo. Ó, Que legal. Ó, segue também o Miguel, ó, lá no LinkedIn, @miguel.novato. Segue também a Embrapa aqui, a Embrapa Arroz e Feijão, tá aí na tua tela. E para saber sobre RenovaBio, ficar por dentro, vai lá no Instagram do Ministério de Minas e Energia, @Minas e Energia, fica sabendo sobre todas as demandas desse programa, que eu acho que a gente tem tudo para sair na frente, né? Já saímos, né? Obrigado. Foi ótimo, cara. Parabéns pelo seu trabalho aí, Miguel. Eu que agradeço a oportunidade. Valeu demais. Quer saber mais sobre RenovaBio? Nosso portal de notícias sempre está te atualizando também sobre esse assunto, agro2.com.br, em todas as nossas redes sociais, @portal agro2. Toda semana, 2 episódios do agronegócio, diversos assuntos aqui desse podcast para você no Spotify ou aqui no YouTube, onde você está nos vendo, né, Pedro? É E isso. o mais importante, Se inscreve no canal, paga nós, deixa seu like aí, comenta, compartilha. Compartilhamos aqui informação com você, trouxemos um convidado top. Obrigado, Miguel, pelo espaço na agenda. Então você paga nós, ué. Inscreve no canal e compartilha esse conteúdo aí com a sua galera aí. é isso. Espero que você tenha gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.